Olá, criaturinhas! E o Expressão Livre de hoje vai tratar de um assunto bem interessante para vocês. Dia das Mães. Vocês já se perguntaram como essa data surgiu, como ela foi intencionada para fazer uma comemoração? Eu vou conversar com vocês sobre isso. Assim, ó, essa data eu já vou avisar que remonta milênios, mas vamos começar já com o século passado. Tudo começou com uma americana, Anna Jarvis, em 1905. O que acontece é que a mãe dela morreu, e aí ela entrou numa depressão profunda. As amigas da Anna ficaram preocupadas com ela e resolveram fazer uma festa em que poderiam fazer com que ela lembrasse momentos da mãe dela para se sentir melhor. A Anna gostou tanto da ideia que ela resolveu fazer uma data comemorativa em que todas as mães pudessem ser homenageadas. Oficialmente, o primeiro Dia das Mães ocorreu no dia 26 de abril de 1910. E daí, o governador da Virgínia, ele estipulou essa data como realmente uma data comemorativa estadual do Dia das Mães. 4 anos depois, o presidente dos Estados Unidos, naquela época, ele definiu como o Dia das Mães uma data para o país inteiro. Ou seja, com a ideia da Anna, ele simplesmente foi lá e colocou que todo segundo domingo do mês de maio seria estipulado como o Dia das Mães. Já entra nessa conexão por quê? Lá naquela época, era quando começava a estação ficar melhor, era conhecido como o mês das noivas, que nós vamos conversar futuramente, e também falando economicamente, né, era quando o povo tinha mais rentabilidade. E daí, após essa época que ele constatou isso, 40 outros países colocaram o Dia das Mães como a data oficial para isso no seu calendário. E uma coisa bem interessante sobre isso é que em 1923 a própria Anna entrou com um processo querendo anular o Dia das Mães. Ela falou que a data foi criada justamente para ser comemorada e homenageada todas as mães, mas virou uma data, como eu posso dizer, comercial, em que existia mais a venda, em que eles potencializavam isso, ou seja, o amor ficava de lado. Então vamos retroceder um pouquinho mais, para a gente ver como a humanidade às vezes pode ser meio louca, não é verdade? A Anna foi e ela acha que criou o Dia das Mães, sendo que na Grécia Antiga as mães já eram homenageadas através da deusa Hécate, através da deusa Hestia, da deusa Demeter, ou seja, as mães eram homenageadas porque elas geravam novas vidas, elas faziam o bendito fruto, a comida, faziam o filho, ou seja, as mães já eram homenageadas desde os primórdios da nossa terra. O que aconteceu é que, quando o homem começou a mostrar mais poder, a mulher foi devagarinho deixada de lado, mas essa foi uma dádiva que nunca foi deixada de lado, a mulher como um ser poderoso e forte. No século XVII, inclusive algumas empresas, algumas fábricas, deixavam com que as pessoas que trabalhavam lá pudessem ficar com as suas mães num dia específico, que eu nem vou dizer para vocês o nome, que ele é em inglês e eu não sei pronunciar, mas eu quero que vocês saibam, isso é muito importante para entender o porquê da evolução dessa data. Então, nesse Dia das Mães agora, de 2020, eu vou pedir para vocês lembrem das mães do passado, olhem para de vocês e pensem, no futuro vocês podem ser as mães, podem ser as avós, ou podem ser os pais que vão homenagear as esposas de vocês como mães, como dádivas, como deusas. Isso é muito importante.